Olá, olá a todos vocês, tudo bem? Meu nome é César, seja bem-vindo a este humilde canal. Eu espero que todos vocês possam estar aí em perfeita saúde e em perfeita harmonia. Eu quero estender a todos as cordiais boas-vindas e desejo a todos vocês, desde já, um excelente 2025. Que as bênçãos do Eterno possa acompanhá-los em todo o decorrer desse ano. Esse é o meu sincero desejo a todos vocês. Bem, o vídeo de hoje, nós vamos fazer uma meditação em Gênesis, né? Vamos pegar lá o princípio da criação. Eu queria fazer uma leitura de Gênesis sob um olhar crítico, né? Vamos ler alguns versículos aqui de Gênesis, né? Fora do viés da religião, né? Porque, segundo o viés religioso, nós fomos doutrinados a encarar o livro de Gênesis como sendo algo assim, o marco zero, né? A origem de tudo. Mas se fizermos uma leitura detalhada, uma leitura por meio de uma crítica textual, será que, de fato, o livro de Gênesis, ele é a origem de tudo? É o marco zero? Onde tudo começou? É o start, né? O ponto de partida? Então, esse será o nosso desafio, né? E nesse vídeo, eu vou fazer perguntas, né? São perguntas reflexivas, onde cada um dos senhores que acessar esse vídeo, vocês por si só irão responder. Vocês mesmos farão a análise de tudo o que for dito e vocês darão aí o juízo de valor, se de fato tem coerência ou não, certo? Então, assim sendo, nós vamos falar um pouco sobre a descrição do Éden. Vamos discutir um pouco acerca do Éden, o jardim do Éden, né? Olha só que coisa interessante que eu consegui observar aqui na leitura de Gênesis, né? Gênesis, o capítulo 2, olha só a partir do versículo 10. Acompanhe a leitura. Vamos falar da descrição do Éden, né? Quando Deus cria o homem e o coloca no jardim do Éden, né? Aqui, ó, e plantou o Senhor, Deus, um jardim no Éden. Então, logo de cara, nós devemos perceber que o jardim, ele foi plantado no Éden. Então, ou seja, o nome do jardim não era Éden. Éden era uma localidade. Nós vamos ver isso aqui, esse Éden aqui, ele aparece no livro de Ezequiel. Mas olha só, vamos considerar agora o versículo 10, Gênesis capítulo 2, versículo 10. Vamos ver a descrição desse jardim. Olha lá. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é muito bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, que agora ficou difícil aqui a leitura, para mim poder localizar. O segundo rio... O segundo rio chama-se Gion, que é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, que é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Bom, aqui já temos algumas perguntas, né? Bom, o rio, aqui está falando que desses rios que saíam do Éden, né? Então aqui, um dos rios chama-se Gion. Ele circunda a terra de Cush. Então você veja bem, Cush Atualmente, hoje, essa terra de Cush é a Etiópia. Mas você vê que
Se Gênesis de fato é a origem de tudo, como explicar a existência desse território? Já havia um território. Já havia um território cujo nome era Cush? Essa é a nossa primeira pergunta, né? E continuando a leitura, olha lá. O nome do terceiro rio é o Tigre, que é o que corre pelo oriente da Assíria. Olha aí. Considerando então que Gênesis é o marco zero, é a origem de tudo, como explicar a existência do território assírio? Será que a Assíria, bem como o rio Tigre e o rio Eufrates, já existiam? Então essas serão perguntas reflexivas, né? Para que os senhores possam pensar. Porque se Gênesis de fato for a origem de tudo, então não era para existir nem o território dos cuxitas e nem o território assírio. Tanto é que, se você ler no livro do profeta Isaías, a Assíria, o povo de Israel já foi dominado pelos assírios. Na época do rei Senaqueribe, né? Foi um rei cruel. E ele era o quê? Um rei assírio. Certo? Então vamos continuar a nossa leitura. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor o homem e o colocou do jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, ou seja, para quem que Deus está dando a ordem? Deus ele deu a ordem ao homem. Então você veja bem, amado, o homem foi aquele que recebeu a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto é que depois é que vem a formação da mulher. Vocês entendem? Bom, então aqui no caso, então Deus criou o homem e deu a ordem a ele, né? E aí depois é o relato aqui da criação da mulher. Só que agora nós vamos lá para o capítulo 3. Agora que começa a ficar interessante. Agora que as coisas começam a ficar interessantes. Olha só o capítulo 3, o que diz. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Então vamos lá. Bom, segundo a tradição religiosa, né? Eles falam que essa serpente que aparece aqui, essa serpente foi usada pelo diabo, né? Aqui foi Satanás que entrou na serpente, foi Satanás que falou com a serpente. Outros dizem que o diabo se transformou numa serpente. Enfim, essa é a visão do sistema. Só que em lugar nenhum aqui das escrituras você encontra isso. Tanto é que a ordem que foi dada para que não se comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, essa ordem foi dada ao homem. Então provavelmente, né, é até aceitável nós crermos que Adão, né, tenha transmitido essa ordem a Eva. Então até aí tudo bem, né? Isso aí é aceito. Mas agora vem uma coisa. Aqui diz que a serpente, ela era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Agora pergunta, como que a gente vê aqui sagaz? O que é sagacidade? Eu até deixei escrito aqui, ó. Sagacidade, ela é o que? Uma malícia. Malícia, né? Manha. A sagacidade, ela é um atributo humano. Agora, um animal irracional, ele pode ser sagaz? Tem algum animal que seja sagaz, malicioso? Ou a malícia, ela é um atributo do ser humano? O que vocês acham? A sagacidade, ela é um atributo humano.
Não tem como uma serpente ser sagaz. Isso não existe. Então aqui, agora eu quero mostrar aos senhores que Gênesis, o escritor de Gênesis, ele se utiliza de uma linguagem de figura, de uma figura de linguagem, né? Eu vou compartilhar uma imagem aqui com os senhores. Veja bem. É que tá tendo muito barulho de fogos aqui, mas vamos lá, vamos prosseguir. Essa figura de linguagem que aparece aqui, onde você vê uma serpente, a serpente falando com a mulher. Ora, o dom da fala foi dado somente ao ser humano. Animal nenhum, Deus, ele deu o dom da fala. Aí agora vamos ver então se esse relato de Gênesis, se essa serpente de fato, ela é um animal, ela é literal, ou isso aqui é apenas um relato, uma fábula judaica. Porque aqui você está diante de uma figura de linguagem. Olha só, essa figura de linguagem na qual você atribui, né, atributos humanos a seres irracionais ou a seres inanimados, essa figura de linguagem chama-se prosopopeia. Olha aqui, ó. Vou compartilhar com os senhores a imagem. Aqui, ó. O que é prosopopeia? Exemplo, ó, um exemplo. Personificação, também chamada de prosopopeia. A prosopopeia é chamada de personificação. Significa atribuir... Peraí, vai só ver. Atribuir características de seres humanos a animais ou a coisas, tá vendo? É muito comum em, fábulas. Por exemplo, um exemplo de prosopopeia. Esse exemplo ele vai cair como uma luva. Olha lá. A tartaruga disse para o coelho que venceria a corrida. No caso aqui, qual que é o atributo, né? O atributo humano que está sendo... Qual que é o atributo humano aqui? O atributo humano aqui que está sendo atribuído à tartaruga é o fato que dizer. Tartaruga fala alguma coisa? Não. Então isso aqui é um exemplo de prosopopeia. Olha lá. Atribuir características dos seres humanos. Então o dom da fala é uma característica inerente ao ser humano, nunca a uma tartaruga. Então aqui você está diante de uma prosopopeia, né? Então agora, quando você lê em Gênesis, olha lá. Aqui você tem dois atributos humanos. A serpente mais sagaz. A sagacidade é um atributo humano, mas ela está sendo atribuída... Peraí. Ela está sendo atribuída a uma serpente. Então, nós está dizendo que a serpente é mais sagaz do que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Olha lá. Ela era mais sagaz, não é? De todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Olha lá, disse a mulher. Quem disse a mulher? A serpente. Então aqui você vê um exemplo claro de prosopopeia. É o mesmo exemplo que está aqui, ó. Olha aí, ó. A tartaruga disse para o coelho que venceria a corrida. Está vendo? Ó? Significa que atribuir características de seres humanos a coisas e animais. Então aqui no caso você está vendo uma característica, né, inerente a um ser humano que está sendo atribuída a uma serpente. Então isso aqui já é o quê? Já pode ser um indício de que esse relato, isso aqui é uma fábula. Talvez uma fábula judaica, talvez inspirada nos contos dos sumérios. Entende? Serpente não fala, gente. Então isso aqui é um exemplo de... Isso aqui é um exemplo de uma prosopopeia. Certo? Então a serpente disse à mulher, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? Só mais uma observação. A ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi dada ao homem. Como que a serpente sabia disso? Se a ordem foi dada ao homem, como que a serpente ficou sabendo? Isso também é uma outra pergunta, né, que devemos fazer.
É uma outra pergunta para que os senhores possam refletir, não é? E uma outra coisa também, olha lá. Vamos ver o diálogo entre a mulher e a serpente, né? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então, olha lá, disse a serpente, disse a mulher. Novamente você está vendo o uso de prosopopeia. Atribuir características inerentes a seres humanos a animais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos. Opa! E sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui, ó, vos abrirão os olhos. Então aqui você vê que o diálogo entre a serpente e a mulher, Eva não está sozinha. Quem estava junto com Eva aqui? O homem estava junto com ela. Olha lá, a serpente não falou? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Então Adão estava com Eva ali naquele momento, gente. Não é o que ensina a religião. A religião ensina que Eva estava perambulando pelo jardim e de repente se encontrou com a serpente. Aqui você vê que não, a serpente está falando com ambos. Só que o diálogo está transcorrendo entre a mulher e a serpente. O homem nada fez, o homem não interviu. Você entende? Bom, gente, eu vou... Isso aqui é só um vídeo, então é uma reflexão, né? Então aqui são duas reflexões que eu fiz. São duas perguntas, né? Para que os senhores possam refletir. Eu vou parar o vídeo por aqui porque está tendo muito barulho de fogos, né? E isso aí atrapalha um pouco o raciocínio, né? Mas vamos fazer uma... Vamos recordar. Bom, então a primeira pergunta que os senhores devem refletir é: se Gênesis de fato é a origem de tudo, e aí nós lemos aqui a descrição do Éden, os rios, né, que cortam o Éden, como explicar então a existência de Cush e a existência do território assírio? Se nós estamos diante da criação de tudo, então como que esses países já existiam? Como que esses rios também já existiam? Essa é a primeira pergunta. E uma outra pergunta foi: quando Deus deu a ordem ao homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, ele morreria, como que a serpente ficou sabendo dessa ordem? Se a serpente de fato é o anjo caído, né, como a religião ensina, será que no momento em que Deus estava dando esta ordem, o Satanás, né, o Lúcifer, estava escondido lá atrás das árvores ouvindo a conversa entre Deus e o homem? Não, né? Eu acho que isso é algo que beira o absurdo, né? Então também é uma outra pergunta: como que a serpente descobriu? Como que a serpente ficou sabendo dessa ordem que Deus deu ao homem? E a próxima pergunta, né, é acerca da serpente. Aqui nós vemos uma serpente falante, né? E aqui o sistema religioso fala que essa serpente foi usada pelo diabo, né? Só que lendo o relato aqui, você não encontra isso em lugar nenhum. Você já encontra falando que a serpente, ela era o quê? Mais sagaz do que todos os animais que Deus tinha feito. A serpente tinha sagacidade. Mas a sagacidade, ela é um tributo humano, a malícia, né? Nenhum animal tem malícia. Então isso aqui, novamente, é um exemplo de prosopopeia. Tem dois exemplos aqui: a sagacidade, que é um atributo humano atribuído à serpente, e o fato da serpente dizer alguma coisa, né? A serpente falar. Nós sabemos que o dom da fala foi dado ao homem, então a serpente não disse nada. Isso aqui trata-se de uma metáfora, pode até ser que seja uma fábula judaica, né? Pelo menos isso é o que eu penso. Então eu gostaria de saber qual é a opinião dos senhores. Deixem aí nos comentários, certo? Então eu vou me despedindo dos senhores e novamente eu desejo aí a todos um feliz 2025, certo?
muita paz, muita saúde e que as bênçãos do Eterno possam prosseguir em todos os dias no decorrer desse ano. Esse é o meu sincero desejo. Graça e paz. Tchau, tchau.